A introdução de hoje vai ser um pouco diferente. Neste fim de ano, nós perdemos, entre tantas personalidades importantes, o Stephan Bonnar, que foi um cara muito importante no crescimento e na popularização do MMA aqui no Ocidente, e que muitos não conhecem. Portanto, no vídeo de hoje eu vou trazer uma das minhas histórias favoritas que há muito tempo eu queria contar aqui no canal e que eu acho que esse é o momento certo. Como eu sempre costumo falar por aqui, no início dos anos 2000, o UFC passava por muitas dificuldades financeiras. A reputação do MMA era péssima e ele era proibido em muitos estados. A situação era tão difícil que parecia mesmo que o esporte ia acabar. Para vocês terem noção, essa questão da proibição do esporte em alguns estados era tão séria que o UFC 12 teve que mudar de lugar faltando um dia para o evento acontecer. Vocês podem conferir essa história clicando no card aqui em cima. Em 2005, os irmãos Fertitta já haviam comprado o UFC e aos poucos tentavam estruturar a organização. Nesse momento, o esporte já tinha uma pequena base de fãs e alguns lutadores já começavam a se despontar como as estrelas do esporte. Agora, em comparação com os ganhos de hoje, o valor que eles conseguiam por serem lutadores ainda era muito pequeno. Apesar desse pequeno progresso, o negócio ainda passava longe de ser lucrativo para os irmãos Fertitta. Para vocês terem noção, até 2004, o UFC já tinha gerado um déficit de 34 milhões aos cofres dos irmãos. Então, em 2005, influenciados por um reality show chamado American Casino, os dois resolveram criar um reality show para abordar o MMA de forma mais próxima, o The Ultimate Fighter. Para tentar encontrar um canal de televisão que estivesse disposto a transmitir o The Ultimate Fighter, eles se aproximaram da Spike TV, que só aceitou transmitir o reality show quando eles se ofereceram a arcar com todos os custos do programa, que giravam em torno de 10 milhões de dólares. Esses eram os últimos milhões que a Zuffa estava disposta a gastar com o esporte. Se não desse certo, eles venderiam o UFC e só Deus sabe onde estaríamos hoje. O TUF então estreou no dia 17 de janeiro de 2005, trazendo ao público talentos e personalidades que ficaram muito conhecidas para os fãs de MMA, como Forrest Griffin, o Diego Sanches e o Josh Koscheck. Inclusive aqui no canal tem uma história muito interessante sobre o Josh Koscheck, você pode conferir clicando no card aqui em cima. O programa reuniu lutadores nas categorias dos médios e dos meio pesados, e a ideia era muito simples. Separados em duas equipes, que eram treinadas pelo Chuck Liddell e pelo Randy Couture, os atletas competiram em lutas eliminatórias até chegarem às finais. Os vencedores ganhariam um contrato de 6 lutas com o UFC. Depois de muitos combates, a final dos médios foi Kenny Florian e Diego Sanches, enquanto Forrest Griffin e Stephan Bonnar se enfrentaram para definir o campeão dos meio pesados. O programa foi um sucesso porque, além de serem muito talentosos, os lutadores também tinham personalidades muito interessantes para o grande público. Agora, até esse momento, ainda não estava definido se o programa teria uma segunda temporada, o que mudou rapidamente quando Forrest Griffin e o Stephan Bonnar começaram a lutar. Mas antes disso, na final dos médios, o Diego Sanches venceu o Kenny Florian rapidamente, colocou para baixo, montou e a luta acabou ainda no primeiro round por nocaute técnico. Foi a vez de definir o campeão dos meio pesados, e os dois lutadores haviam chegado à final de formas bem diferentes. O Forrest Griffin havia nocauteado seus dois adversários dentro da casa, mas havia sofrido um corte perto do olho que era bem preocupante. Já o Stephan Bonnar havia vencido numa decisão meio polêmica o Bob Southworth, que era o favorito para vencer o The Ultimate Fighter no início das gravações do programa. Depois disso, ele havia finalizado o Mike Swick para garantir uma vaga na final. O evento aconteceu no Cox Pavilion, lá em Las Vegas, e os dois estavam muito tensos antes da luta. Afinal de contas, a carreira dos dois estava em jogo. Mas diferente de ficarem travados e nervosos demais com a situação, os dois partiram para cima e nos deram uma das melhores lutas da história. A plateia foi ao delírio. Num determinado momento dá para ouvir os torcedores batendo os pés no chão e o barulho é tão alto que parece que a arena vai explodir. Uma coisa maluca é que conforme a luta foi passando, a audiência ia subindo cada vez mais, porque as pessoas estavam trocando de canais e viam aquele combate insano na televisão e ficavam presas àquilo. E além disso, elas começaram a ligar para os seus amigos e vizinhos para que eles também sintonizassem no canal para conferir aquele combate. Ao todo, estima-se que 3 milhões de pessoas assistiram aquela luta. Mas infelizmente só pode ter um vencedor. Ao final do combate, o Forrest Griffin foi declarado o The Ultimate Fighter após vencer por decisão unânime. Mas a noite ainda reservava mais um momento icônico. Depois de anunciado o vencedor, o Dana White pegou o microfone e falou o seguinte: "Depois de assistir essa luta, decidimos que não há nenhum perdedor. Por isso, gostaríamos de oferecer ao Stephan Bonnar um contrato de 6 lutas com o UFC." A arena foi abaixo nesse momento. O Stephan Bonnar começou a chorar e todo mundo que estava dentro do octógono começou a vibrar bastante. Até o Bruce Buffer é visto comemorando.
Algumas horas depois, os irmãos Fertitta, num restaurante em que eles estavam para comemorar o fim da primeira temporada do TUF, assinaram um contrato para a segunda temporada do programa, num guardanapo. O reality show se tornou um enorme produto do UFC e apresentou para nós, fãs do MMA, diversos talentos ao longo dos anos. Os dois lutadores tiveram carreiras bem diferentes. O Forrest Griffin venceu grandes nomes do MMA e acabou se tornando campeão do UFC alguns anos depois, quando venceu o Quinton Rampage Jackson por decisão unânime. Já o Stephan Bonnar não teve o mesmo sucesso, mas conseguiu se manter no UFC até 2012, quando ele foi para o Bellator. Em 2017, os dois foram incluídos no Hall da Fama do UFC por conta dessa luta que mudou a história do MMA aqui no Ocidente. Como eu falei antes, no último dia 22 de dezembro, o Stephan Bonnar nos deixou, com apenas 45 anos. Esse vídeo foi a forma que eu encontrei de homenagear essa figura tão importante para o MMA. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido mostrar para vocês o tamanho que ele teve e sempre terá para todos nós que somos fãs desse esporte. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e por favor não deixem de se inscrever no canal. Como eu sempre digo, tem uma série de vídeos aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Feliz ano novo para todos e até a próxima.